Recentemente, o artista Jens Hanning participou de uma exposição no Museu Dinamarquês em que o trabalho dele foi comissionado, ele foi pago para fazer uma recriação de um trabalho antigo, onde ele colocava notas de dinheiros de diferentes países e colocava o soldo de um trabalhador em telas diferentes, né? Trabalhadores de países diferentes em telas diferentes para mostrar a disparidade, né? Dos salários. E ele foi pago pelo museu dinamarquês para reproduzir esses trabalhos. Ele disse o seguinte: ó, eu vou fazer, mas não vou fazer exatamente igual. O trabalho precisava de 70 mil euros em notas, que eram notas reais, para serem fixadas nos quadros. E quando chegou próximo à inauguração da exposição, o diretor do museu recebeu as telas, mas era uma tela grande em branco e uma tela pequena em branco também. E o artista, o Jens Hanning, mudou o título do trabalho para o seguinte título: Pegue o dinheiro e fuja. Então o diretor do museu achou até engraçado, disse que foi curioso, divertido e tal, do museu dinamarquês, né? E achou até, como ele falou assim, uma vigarice de boa fé, porque já que ele estava falando do mundo laboral, né, desse trabalho que já questionava os rumos do, das diferenças, disparidades do salário dos trabalhadores, e a exposição, que é uma exposição coletiva, que chama Work It Out, também tratava desse tema, né, por isso o Jens Hanning foi convidado. Ele achou curioso e engraçado, né? Porque era exatamente sobre o contrato laboral entre o museu e o artista que estava sendo questionado naquele trabalho, já que o Jens Hanning ele recebeu 1.350 euros para fazer esse trabalho. E o trabalho em si, as notas, tinham mais de 70 mil euros em notas, né? E ele diz: certamente não era o que acordamos no contrato, né? Mas tivemos uma nova e interessante obra de arte. Então esses quadros foram expostos em branco mesmo, né? E com um novo título, né? Pega o dinheiro e fuja. Mas o humor do Jens Hanning parece que pode ter limites, né? Porque o museu avisou que, por mais que tenha achado interessante, tenha até sido uma, uma, uma condição publicitária interessante, né, para o museu e tudo mais, para a exposição, e todo esse volume de imprensa que surgiu depois desse episódio, é, tudo tem um limite. E no contrato, esse trabalho, essas notas que foram emprestadas, teriam que ser devolvidas até o final da exposição, que vai até o começo do ano que vem, 2022. Né? E o Jens Hanning tem até essa data para devolver essas notas, né, de euros, e me parece que são coroas dinamarquesas também, alguma coisa assim, não estou me lembrando. Bom, e aí é interessante porque o Jens Hanning ele já faz um trabalho sobre imigrações, sobre direitos humanos, e tem uma palestra dele aqui, eu vi curta, assim, 20 minutos, dele falando sobre os trabalhos que ele faz já há 20 anos, né? E muitos têm a ver com não só com a questão laboral, mas a da imigração e das diferenças entre os países, do preconceito. E eu vi alguns trabalhos bem interessantes que, às vezes, bom, um deles era, por exemplo, ele tirava o bulbo de de um poste, daquelas coisas que ficam segurando a luz, né, que ficam em volta da lâmpada, e trocou de um país que era um país asiático para outro
que era um país europeu, e era o mesmo tipo de bulbo, né? E aí ele fazia essa troca, mas no lugar público, mas nunca ninguém percebeu, porque as diferenças eram mínimas ou nulas, né? E ele tem um outro trabalho também onde ele pega, onde ele pegou, por exemplo, alguns pombos é, e levou para a Albânia. A Albânia não faz parte da União Europeia. E é possível, parece-me, levar animais em trânsito livre. Ele, ou pelo menos na época que ele levou, então ele botou uma nova população, uma população de um outro país naquele país. Tem essas questões de imigração no trabalho dele e questões das diferenças entre os pagamentos, né? E ele mesmo diz, já que eu estou falando sobre isso, por que não questionar a própria estrutura onde eu estou inserido, né? Que é a estrutura da arte do museu. E então esse trabalho deu bastante publicidade, bastante do que falar, né? E a exposição no Museu Dinamarquês de Arte Moderna Kusten vai até o ano que vem. E estão lá as obras do Jens Hanning vazias, sem uma nota de dinheiro e expostas com esse questionamento, né? Até mesmo o próprio artista se viu numa situação onde ele achou que ele estava sendo mal pago, né? E pegou o dinheiro e fugiu.